Bom dia, garotada. Hoje nós ainda vamos falar um pouco sobre a oração, né? Que já deu uma introdução, não deu tempo de terminar. Mas antes de começar, a gente vai fazer uma oração. Tá? Peço a todos em suas casas, fechem os olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que se inicia, Pai. Que nesse domingo, Senhor, podemos receber, Senhor, de Ti muitas bênçãos. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco na ID, Senhor, venha nos abençoar com uma palavra abençoada no culto, ó Pai, e que o Senhor possa, mesmo cada um nos seus lares, ó Pai, receber nossos louvores, nossa adoração, Senhor, porque tudo sabemos, Senhor, que é para Ti, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem cuidado dos nossos, ó Pai. E venha estar, ó Pai, abençoando, Senhor, guardando e protegendo, ó Pai, consolando, Senhor, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, ó Pai. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Pensaram, como a gente viu no domingo passado, a gente falando sobre oração. E o texto que a gente baseava-se é Mateus 6, versículo 8, da parte B, que fala assim: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de orarem. Então a gente já sabe que Deus, Ele conhece tudo, Ele está no controle de tudo. Mas porém é necessário que nós oramos e falamos a Ele o que nós precisamos. Aprendemos que a oração é uma ação. Então, antes de orar, sabemos que é uma ação, é uma conversa sincera com Deus. E quanto mais conversamos com Deus, mais o nosso relacionamento fica mais pertinho. E aí eu vou perguntar, você ouve a Deus? Como é que nós ouvimos a Deus? Tem pessoas que falam que ouvem a Deus, realmente ouvem a voz do Senhor. Mas tem pessoas que já não ouvem tanto assim. Então, mas nós podemos falar que ouvimos a Deus? Sim, ouvimos Deus quando lemos a palavra, entendemos o que Ele quer, quando louvamos, quando fazemos as nossas orações, ouvimos Deus através dos profetas, quando o pastor prega, ou quando outra pessoa prega, nós ouvimos o Senhor. Para nós ouvirmos a Deus, nós precisamos estar atentos, né? Por isso que nós falamos que precisamos, quando vamos orar, precisamos estar concentrados naquilo, porque muitas vezes Deus vai falar conosco através da oração. E aí, é necessário que nós, né, aqui está o reloginho, que nós dedicamos pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do nosso dia para o Senhor, para orarmos e meditarmos na sua palavra, né? Aí vocês vão falar, por que nós oramos? Nós oramos porque nós confiamos em Deus, porque Ele é o Deus justo, onde podemos confessar falarmos das nossas petições, conversamos com Ele, porque Ele é a única pessoa que vai saber resolver as coisas sem nos prejudicar. E aí nós vamos ver o quê? Tipos de oração. Nós temos 5 tipos de oração. Deve ter muito mais, mas nós vamos ver só essas 5 tipos de oração. A primeira é a confissão. A oração de confissão, vocês vão ler lá em Mateus 4, versículo 17. A tia só vai falar uns exemplinhos, tá? Que tá assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, a oração de confissão é a oração onde confessamos os nossos pecados e nos arrependemos e não tornamos fazer mais. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e Ele joga tudo isso no mar do esquecimento, certo? E aí nós temos a oração de adoração, que é a oração pelo que nosso Deus é. Ele é um Deus glorioso, majestoso, Ele é um Deus santo. Então nós vamos ver em Salmos, versículo 29, versículo 2,
E vai falar lá que o nosso Deus, ele é um Deus santo. Mateus 29. Salmo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao nome, adorai ao Senhor a beleza da sua santidade. Então nós sabemos que o Senhor é um Deus glorioso, majestoso, lindo. Ele é um Deus santo e Ele é o único Deus aonde nós devemos adorar. Não podemos adorar outros deuses, certo? E também em Apocalipse 7, 11 e 12, vocês vão ver também que lá menciona a majestade do Senhor. E a oração de agradecimento. A oração de agradecimento é onde nós agradecemos a Deus tudo que nós recebemos, desde o sol, da chuva, a natureza, agradecemos o dia, tudo que Deus nos dá, nós agradecemos. E aí nós podemos ver em Colossenses 3, Colossenses 3 vai falar, 3 versículo 15, fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, sedes agradecidos. Então o Senhor fala para nós que devemos ser agradecidos. E temos também a oração de intercessão, que é onde nós oramos um pelos outros, né? E aí fala assim: orai pelos outros, colocando-se no lugar do outro. Então nós precisamos orar um pelo outro, sentir a dor do outro, pedir pelo outro, né? Quando o pastor fala assim, vamos fazer um clamor pela tal pessoa, significa que nós vamos orar, interceder pelaquela pessoa. Geralmente a gente faz uma oração pela cura, pela libertação, por algo. Então nós intercedemos. E aí nós vamos ver lá em 1 Timóteo 2, versículo 1. Que fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações e intercessões, a ação de graças a favor de todos os homens. Nós também podemos agradecer a Deus pelas bênçãos das outras pessoas, tá? Nós não podemos só agradecer pelas nossas, nós temos que ficar felizes pelas bênçãos que os nossos irmãos também recebem. E tem a oração de petição, que é a oração dos nossos pedidos, que lá fala sobre Filipenses 4, 6. Os Filipenses 4, versículo 6. Que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pelas orações, pelas súplicas com ações de graças. Então, em todas as orações, quando nós pedimos, nós devemos dar graças a Deus, tá? Então, quando nós pedimos uma oração, nós também temos que saber que nossa oração tem que estar de acordo com o coração do Senhor. Porque se ela não estiver com acordo do coração do Senhor, com um propósito, seja uma vontade boa, o Senhor não vai conceder, certo? Então, são essas orações. Nós temos a oração de confissão, adoração, agradecimento, intercessão e petição, tá? Essas são as 5 orações básicas que nós temos que aprender. E aí, no ano você tem 860 horas. Você ora? Como é que você ora? Qual é o tempo que você se dedica para orar ao Senhor, essas 8.760 horas? Então, o ano
tem 8.760 horas. 60 horas. Será que você consegue orar pelo menos 5 minutinhos por dia? Tá? E aí nós vamos fazer o quê? Uma atividade. O livro de Salmo, ele é rico em orações. Então aí você vai abrir lá o livro de Salmos. Né? Vamos lá abrir o livro de Salmos, que a gente vai dar um exemplinho aqui, ó. Livro de Salmos. Uma oração de Davi aqui que eu abri. É a oração de Davi que ficou súplica e confiança. Então aí ele tem uma oração, tem várias orações de Davi. Uma oração de súplica. Vamos ver uma oração bem pequenininha aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Nossa, em Salmo 100 é uma oração, que é uma oração de alegria, de agradecimento. E aí vocês vão fazer o que pra mim? Deixa eu achar o Salmo 100 aqui. Salmo 100 é uma oração de ação de graças. E aí fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é bom e que ele fez e dele somos o seu povo, seu rebanho pastoreado. E aí você vai fazer o quê? Você vai montar um livrinho para mim assim, com as 5 tipos de orações. Então você vai encontrar aqui nos Salmos, livro de Salmos, uma oração de petição, uma oração de agradecimento, uma oração de intercessão, uma oração de confissão e uma de adoração. E aí você vai escrever o salmo, tá? Não vale pôr assim, Salmo 100, na outra folha Salmo 2, não. Você vai ler, tá? Não precisa ser tudo hoje, você vai lendo gradativamente na semana, tipo na segunda-feira, eu vou fazer uma oração de confissão. Então você vai lá olhar aqui nos Salmos, uma oração de confissão, onde Davi confessou seus pecados ou algo assim. Aí vai fazer na terça uma oração de adoração, vai escrever um salmo de adoração. Na quarta, uma oração de agradecimento. Na quinta, uma oração de intercessão. E na sexta, uma oração de petição. E aí você vai montar o seu livrinho de oração, tá? E depois você pode até deixar algumas folhas nesse livrinho, quando você mesmo, sem procurar aqui no Salmo, você vai lá, fala, hoje eu vou fazer uma oração, e escreva lá a sua oração. Escreva lá a sua conversa que você quiser ter com o Senhor, tá? Esse é a tarefa dessa semana, fazer um livrinho cada dia da semana, colocando a sua oração nos Salmos, tá bom? E é isso, galerinha. Acho que a tia conseguiu passar mais ou menos para vocês o que é a oração. O poder da oração, que é o poder da gente ter como conversar com o Senhor, o poder dele saber o que nós desejamos no nosso coração e o poder de ouvir o Senhor através da palavra, através do louvor ou através dele mesmo. Porque quando ele quer falar, se nós estivermos bem conectados com o Senhor, bem em silêncio, a gente vai poder ouvir a voz do Senhor. Então, prepara aí seu reloginho, né? E reserve pelo menos 5, 10 minutos para conversar com o Senhor por dia. Porque nós temos 8.760 horas. Se a gente dedicar pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, acho que no ano todo não vai dar nem... Vai que dá 60 horas. Aí a gente vai ter 8.700 horas para fazer outras N coisas. Mas vamos dedicar pelo menos as 60 horas em orar, em ler a palavra do Senhor, em louvá-lo, porque é muito bom a gente fazer isso, tá? E é só isso, criançada, tá bom? Tenha um bom domingo e não esqueça que às 18 horas tem culto, tá bom? Um beijo para todos e a tia tá com muitas saudades.